Eu cresci em Ohio nos anos 70 e eu e meu amigo de infância, Joe, estávamos sempre ao ar livre quando podíamos. Joe morava numa fazenda que fazia fronteira com uma floresta bem grande e meus pais me deixavam lá de manhã e ficávamos no mato o fim de semana inteiro. Só voltávamos para ir para a escola. Adorávamos fingir que éramos desbravadores. Construíamos abrigos, armadilhas e até tentávamos fazer fogo com gravetos. Depois do ensino médio, eu e Joe seguimos nossos próprios caminhos. Ambos saímos de casa, mas sempre mantínhamos contato e sempre tentávamos combinar visitas para nos vermos de vez em quando. Bem, em um verão, no meio dos anos 90, coincidimos de estar ambos na cidade por cerca de uma semana. Fazíamos coisas com a família durante o dia e à noite íamos a um bar ou ficávamos conversando em volta de uma fogueira na casa do Joe. Logo decidimos tirar um dia para andar nos trilhos, como costumávamos fazer. No dia combinado, começamos cedo. Joe sugeriu que, ao invés de seguir a nossa rota atual, pegássemos a direção oposta, só para sermos aventureiros. Conhecíamos bem a terra, tínhamos um mapa, então eu disse, por que não? E fomos lá. O dia foi tranquilo, foi divertido e até um pouco triste, mas de um jeito bom. Encontramos uma ponte e sentamos na borda, fumamos um pouco e seguimos em frente. Não tínhamos equipamento de pesca, mas trouxemos comida enlatada e outras coisas. Antes do anoitecer, escolhemos um local para acampar. Era uma área florestada espessa, com árvores de todos os lados do trilho. Parecia que você estava dentro de um túnel. Trouxemos pequenas redes para dormir, mas antes de montá-las, decidimos fazer um pequeno reconhecimento do perímetro. Caminhávamos um pouco pela área, para ter certeza de que a gente não estava acampando no quintal de alguém. Andamos talvez cerca de 100 metros floresta dentro e subimos uma pequena colina. Se não tivesse nada no topo dessa colina, estaríamos bem. Mas quando chegamos ao topo, vimos um prédio antigo no fundo, a cerca de uns 100 metros na floresta. Mas mal dava para ver o que era. Ficamos ponderando sobre o que fazer. Ambos assumimos que era uma cabana de cana-de-açúcar ou alguma coisa assim, pois não parecia haver uma estrada clara que levasse até ela. De onde estávamos também não parecia ter ninguém. Tudo estava quieto, sem movimento, sem luzes. Decidimos nos aproximar um pouco só para ter certeza. Descemos a colina bem devagar e ao nos aproximarmos do prédio, vimos que não era uma cabana. Era uma igreja, na verdade. Ela parecia ter sido abandonada há anos. Era um prédio baixo e inclinado, cujas tábuas de madeira estavam quase pretas de tanto musgo e apodrecimento. Uma cruz ainda estava em pé ao topo do lugar, também desgastada pelo tempo. Nenhuma das janelas tinha vidro e não haviam portas, apenas portais abertos. Chegamos perto o suficiente para ver por dentro. Haviam fileiras de banco e uma área elevada que parecia um altar. Não entramos totalmente, a gente nem queria, na verdade. Mas apesar de tudo isso, não havia sinal de mais ninguém. Nenhum vestígio de pegadas, nenhum caminho, nenhuma estrada. Era só uma igreja abandonada. Saímos imediatamente e voltamos para o nosso lugar de acampamento, no topo da colina. Ter uma colina entre nós e a igreja nos fez sentir um pouco melhor, mas ainda estávamos um pouco inquietos. Atribuímos isso ao arrepio natural que você sente quando você vê uma igreja no meio da floresta, abandonada. Além disso, já estava anoitecendo e decidimos montar nossas redes e ir dormir, planejando seguir em frente logo pela manhã. A noite caiu e enquanto estávamos deitados nas redes, conversando, começamos a ouvir algo vindo daquela direção, da direção do morro. Realmente parecia como se pessoas estivessem cantando. Descemos rapidamente da rede e ficamos em silêncio, tentando ouvir melhor. O canto continuou, mas não ficou mais alto. Finalmente, decidimos subir de novo a colina e ver se conseguimos descobrir de onde estava vindo o som, mas parecia bem óbvio, na verdade. Ao chegarmos ao topo, vimos as luzes à distância. Claro, elas vinham da igreja. E o canto vinha de dentro. Parecia que a luz eram velas, pelo jeito que piscava. E por mais que tentássemos, não conseguimos entender o que eles estavam cantando. Parecia alguma outra língua. Ficamos observando por um tempo, tentando ver quem estava lá, mas só víamos sombras, ocasionalmente. Não tínhamos intenção de nos aproximar mais. Nós estávamos a uma distância de mais ou menos um campo de futebol, e a gente queria que continuasse assim. O canto continuou por mais um tempo, e depois parou. E depois disso,
Uma voz masculina começou a falar alguma coisa. Já estava assustado, mas com essa voz, realmente me deixou apavorado. Soava como um pregador do Antigo Testamento, aqueles que você vê em filme, mas de novo, era como se ele estivesse falando em alguma outra língua. Depois de um tempo, a voz masculina falava algo e várias vozes respondiam cantando. Isso continuou por algum tempo, e então todos deram um longo e alto gemido, que foi ficando cada vez mais alto e mais alto. Ficou tão alto e tão perturbador que eu cobri os meus ouvidos, e de repente parou. Estava quase falando "vamos dar o fora daqui", quando Joe pôs a mão no meu ombro e sussurrou: "Eles estão saindo". Estávamos longe o suficiente para não vê-los claramente, mas o que podíamos ver era uma linha de figuras saindo pela porta aberta, todos de mãos dadas em fila indiana. Alguns tinham lanternas e começaram a cantar novamente. As luzes das lanternas começaram a se mover em nossa direção, na direção da colina. A gente pegou as nossas coisas e corremos em direção ao trilho do trem. Uma vez que a gente estava lá, a gente correu na direção de onde a gente tinha vindo. Depois de alguns minutos, paramos e olhamos para trás. Vimos luzes descendo a colina, movendo-se erraticamente, como se quem a segurasse estivesse a sacudindo. Eu não acredito que eles estivessem atrás da gente, mas eles com certeza estavam se movendo na direção de onde a gente tinha acabado de sair. Eventualmente chegamos a uma estrada. Pelo mapa, sabíamos que tinha uma pequena cidade que estava a uns 15 minutos dali. Caminhamos até lá, chegamos a um posto de gasolina 24 horas e pedimos à minha esposa para que viesse nos buscar. Todas as pessoas que ouviram essa história até hoje acharam que não se tratava de nada perigoso, apenas uma brincadeira ou um culto. Mas eu ouvi aquelas vozes e elas definitivamente não soavam como brincadeira para mim. Eu não sei quem eram aquelas pessoas, mas, para falar a verdade, eu não tenho nenhuma intenção de descobrir. Isso aconteceu depois da festa da véspera de Natal, quando todo mundo foi embora e eu decidi ficar. Meu primo e eu estávamos assistindo um filme. O meu tio, que costumava levar os seus cachorros para passear na floresta, ao lado do parque, saiu e foi fazer justamente isso. Um pouco antes, a minha tia disse para ele para não sair, porque estava muito escuro lá fora. Afinal, era o final da festa e já era cerca de 4 ou 5 horas da manhã. Mas ele não ligou muito e saiu mesmo assim, como é de costume com pessoas mais velhas. A minha tia ficou preocupada com isso, então eu decidi ir junto com ele. Uma vez que a gente saiu, nada de errado parecia acontecer. Tava tudo muito tranquilo. O meu tio e os seus cachorros estavam tendo um passeio relaxante, como de costume. E eu não tava realmente prestando atenção ao nosso redor quando, de repente, os cachorros pararam. Isso não era tão estranho. Eles sempre paravam pra encarar, latir outros animais, tirar alguma coisa, coisas do tipo. Só que dessa vez foi diferente. Quando os cachorros pararam, o meu tio e eu percebemos que tinha alguma coisa errada. Eles não estavam bravos ou curiosos. Pra falar a verdade, os cachorros estavam meio nervosos, meio ansiosos. Um dos cachorros, o maior, estava rosnando e tremendo. Quando meu tio começou a ficar preocupado com aquela situação toda, nós ouvimos passos vindo da floresta. Eram pessoas que estavam por lá. Não vimos quantas, por causa da escuridão, mas eles estavam dizendo alguma coisa. A gente conseguia ouvir, bem baixinho: "Todos nós nos reunimos aqui, pelo sangue. Nós e tu." O resto estava incompreensível. Quando meu tio e eu ouvimos isso, ele gritou para que a gente seguisse ele para fora da floresta. Assim que a gente saiu, ele olhou para trás e só viu um leve movimento nos galhos. Talvez essas pessoas estivessem tentando se esconder. Talvez elas estivessem tentando ver para onde a gente estava indo. Depois que tudo isso aconteceu, ele não levou mais os cachorros para passear naquela floresta. E também desistiu de fazer isso, tarde da noite. Eu pensei que conhecia todos no meu bairro tranquilo, até que ele apareceu. E agora cada sombra e cada sorriso amigável escondem uma ameaça que eu nem mesmo consigo entender.
Isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos 17 anos. Os meus pais estavam fora do estado de férias por um mês inteiro. Eu moro em um bairro pequeno e agradável, distante de outros bairros. O pessoal lá gosta de interagir, então sempre temos churrascos de verão, festas de vez em quando, esse tipo de coisa. Todo mundo sempre comparece. Então, eu conheço bem todo mundo que mora lá. Posso nomear a maioria deles. Esse bairro sempre fica silencioso depois das 9 da noite, já que as crianças estão dentro de casa e as famílias geralmente vão dormir. Eu gosto de arte, spray e grafite, então eu decidi trabalhar em uma pintura na minha garagem, por volta das 10 horas da noite, porque estava mais fresco. A porta da minha garagem estava totalmente aberta. Eu estava colocando uma lona para começar a pintar quando eu vi alguém caminhando na calçada. Eu olhei, esperando dizer oi para um vizinho com uma caminhada noturna, alguma coisa assim, mas em vez disso, eu vi um homem que pensei em não reconhecer devido à escuridão, e a única luz decente estava vindo da minha garagem. Ele tinha mais ou menos 1,90 m. Ele era magro e parecia normal. O homem parou no final da minha garagem, na minha frente. Com pouca iluminação no seu rosto, eu não o reconheci. Eu moro em um estado onde somos amigáveis com estranhos e puxamos conversa. Então eu não pensei que havia nada de suspeito acontecendo e comecei a puxar conversa. Eu o cumprimentei e ele respondeu de uma forma neutra. Algo na sua voz me fez sentir um pouco desconfortável. Quando eu perguntei o seu nome, ele hesitou um segundo e depois disse que se chamava Xavier. Eu nunca tinha o visto antes, então perguntei se ele era novo no bairro. Ele confirmou e disse que tinha se mudado na casa da esquina. Quando eu indaguei se ele tinha se mudado com os Millers, uma família local que eu conhecia, ele disse que sim, que era um de seus primos e que estavam deixando ele ficar lá por um tempo. Ele parecia ansioso para ir embora e mencionou que tinha algo para terminar. O que realmente me deixou desconfortável, no entanto, foi quando ele se despediu e me chamou pelo meu nome, Lane, mesmo eu nunca tendo me apresentado. Quando eu perguntei como ele sabia o meu nome, ele disse que os Millers estavam falando de mim, o que, na verdade, não me deixou menos desconfortável. Ele se afastou e desapareceu na escuridão, me deixando ali com um sentimento inquieto que eu não conseguia sacudir. Xavier continuou andando e eu não pensei mais sobre isso. Eu comecei a pintar. Na manhã seguinte, eu fui correndo até a minha escola, que fica a cerca de uns 5 km de distância. A minha escola fica em uma rua comum, sempre muito movimentada. Quando eu estava chegando, eu ouvi um carro se aproximando. Eu parei de correr e me virei, vendo um carro velho com os vidros abaixados. Um homem sorridente estava no banco do motorista. Parecia ter uns 20 e poucos anos e tinha uma aparência até que agradável. Oi! A voz era familiar, mas o rosto nem tanto. Ele percebeu a confusão e se apresentou novamente como Xavier, o sujeito com quem eu tinha falado na outra noite. Ele me ofereceu uma carona, alegando que eu estava muito longe de casa e que talvez estivesse cansada. Embora a oferta fosse tentadora, eu recusei educadamente, dizendo que gostava de correr. Quando ele viu que isso não ia funcionar, ele mudou de tática e me convidou para um café. Novamente, eu disse que não. Xavier não desistiu e insistiu que nós precisávamos tomar um café e que pagaria pelo meu se eu quisesse. Quando eu deixei claro que eu não estava interessada, ele se tornou um pouco mais insistente. Abriu a porta do carro do passageiro e praticamente me ordenou entrar, como se fosse algo irrelevante. Foi aí que eu percebi que eu precisava me afastar. Eu inventei uma desculpa sobre alguns amigos meus estarem me esperando ali perto. Virei de costas e fui embora, me distanciando dele o máximo possível. A sensação de alívio foi instantânea, mas a inquietude persistiu comigo. Alguns dias depois, teve um churrasco no bairro. Embora os meus pais não estivessem em casa ainda por causa da viagem, não me impedi de ir lá sozinha e me divertir. Eu fiquei lá com os meus amigos do bairro, como era de costume, até que eu vi a família Miller e resolvi puxar assunto. Quando eu mencionei que havia conhecido Xavier, os Millers não sabiam de quem eu estava falando. Disseram que não conheciam nenhum Xavier e que nenhum parente se mudou para lá, que na verdade ninguém tinha se mudado para casa deles. Quando contei para eles o que tinha acontecido no outro dia enquanto eu corria para a escola, os Millers e eu ficamos apavorados. Chamamos um vizinho local que era policial. Esse policial mora algumas casas abaixo da minha. Contei a ele o que tinha acontecido com o cara e como ele era. Ele me disse para ligar para ele ou para a polícia se eu me sentisse insegura e encontrasse esse cara novamente. O policial ficou patrulhando o nosso bairro por algumas semanas e os vizinhos ficaram de olho nesse tal Xavier para não deixarem os seus filhos saírem tarde, já que ninguém sabia quem era esse cara e por que ele estava andando pelo bairro.
Mais 2 semanas se passaram e não houve nenhum sinal do Xavier. Eu voltei da casa de um amigo tarde da noite um dia. Eu parei o carro na garagem e entrei em casa. Liguei as luzes e comecei a preparar alguma coisa para comer. Então eu ouvi uma batidinha suave na porta. Era tarde e eu tinha vindo da casa de um amigo, então o meu senso de alerta estava bem baixo. Da porta da frente, dá para ouvir passos se alguém estivesse se aproximando. Achei que fosse algum amigo ou algo assim. Quando olhei pelo olho mágico e vi um sorriso largo, eu reconheci que era o sorriso do Xavier. Ele estava na minha porta, tarde da noite, com uma mochila grande nas costas. Ele ouviu os meus passos e eu escutei ele dizer que se desculpava pelo que tinha acontecido da última vez, que não queria que as coisas fossem daquele jeito. Ele estava dizendo isso pra mim através da porta. Eu só queria que ele fosse embora. Eu queria gritar, vaza, pela porta. Mas eu só consegui fazer um murmúrio, porque eu tava com medo. Ele disse que só veio se desculpar e pediu para que eu abrisse a porta. Ele falou, eu não quero te machucar. Ele tentou mexer na maçaneta. A voz dele ficava cada vez mais alta. Naquele momento eu entrei em pânico. Eu não lembrava onde eu tinha colocado meu celular. E em casa eu não tinha um telefone fixo. O Xavier começou a bater forte na porta, tocando a campainha sem parar e repetindo, abra a porta, abre a porta. Eles estão nos esperando. O meu cachorro, ouvindo o barulho da campainha, começou a se movimentar em direção à porta. Se ele reconhecesse a pessoa, ele ficava quieto. Se não, ele latia, muito alto. Ele é um pastor alemão e o seu latido é muito agressivo. Ele veio correndo, olhou pela janela e quando ele não reconheceu o Xavier, ele começou a latir e rosnar. O Xavier riu e disse, ninguém me falou que você tinha um cachorro. Você é mais esperta do que me disseram. Ele virou de costas e foi embora. Eu saí de perto da porta para procurar o meu celular, liguei para a polícia e liguei para o policial que morava algumas casas abaixo da minha. Mas quando eles chegaram, o Xavier já tinha ido embora há muito tempo. Eu dei a descrição dele, a polícia rodou o bairro por horas, mas não encontrou nada e nem ninguém. Eu fiquei na casa de uns parentes por uns dias até que meus pais voltassem. Trocamos todas as fechaduras e instalamos um sistema de segurança na minha casa. Os meus pais agora não me deixam sair quando tá tarde à noite. Odeio lembrar da voz dele falando meu nome. Eu fico mal só de pensar. O policial da nossa vizinhança agora faz rondas pelo bairro todos os dias, depois do horário de trabalho. O que ainda me assusta é ele ter dito que eles estavam esperando. Eu espero ter sido só pra me assustar. A sensação de sair na rua, olhando em volta, imaginando que existem várias pessoas me observando é assustadora. Meus pais fizeram uma viagem para fora do país, então eu fiquei encarregado de cuidar da minha irmã e morei temporariamente na casa dos meus pais enquanto fazia isso. Eu a levava para a escola e de volta. Eu buscava da casa de amigos, namorados e depois das reuniões da igreja dela. Eu fui informado que ela começou a frequentar uma igreja regularmente aos domingos com o namorado e a família dele, o que me deixou feliz porque fomos criados católicos. Mas além disso, ela também estava frequentando outra igreja à noite com uma amiga. Eu cresci com a missa aos domingos e só. Então a ideia de gastar o tempo extra ou livre voltando para a igreja no meio da semana era meio esquisito. Mas se ela queria ser uma pessoa mais religiosa, quem sou eu para impedir ela? Na segunda-feira, ela foi para a escola e saiu com o namorado. Eu busquei ela na casa do namorado e foi isso. Na terça-feira, ela foi para a igreja à noite depois da escola com a amiga e me disseram que ela ia pegar uma carona com a mãe da amiga para voltar para casa. Era para ela ter voltado às 9, ela chegou um pouco atrasada, às 9h40. Eu perguntei o motivo e ela disse que estavam preparando para um retiro no sábado. Pareceu uma desculpa aceitável, eu confio nela, então tudo certo. Na quarta e na quinta-feira foi mais ou menos normal. Um dia ela voltou para casa depois da escola e saímos. No outro dia, ela saiu com os amigos. Em um desses 2 dias, ela saiu com o namorado e com alguns amigos e me perguntou se ela poderia ir para a igreja. Seria a segunda vez indo para a igreja à noite naquela semana. Eu me lembro de pensar, quando eu estava no ensino médio, sair com amigos e gastar tempo livre na igreja não combinava muito. Eles acabaram não indo, o que me aliviou um pouco. Eu não tinha certeza naquela altura, mas essa igreja estava começando a me dar uma sensação estranha. Na sexta-feira, que era o dia anterior ao retiro,
Os planos dela eram ir pra igreja à noite, depois da escola, e chegar em casa por volta das 9. Os meus planos eram sair com os meus amigos e também estar em casa às 9. Eu acabei me atrasando um pouco, então decidi mandar uma mensagem pra ela para não preocupar ela. Sem respostas, eu esperei um pouco e mandei outra mensagem. Sem respostas também. Eu liguei pra ela. Sem resposta. Parte de mim tava torcendo para que ela já estivesse em casa e por algum motivo tivesse ido dormir cedo ou só tivesse esquecido o celular em algum lugar. Mas quando eu cheguei em casa, ela tava vazia. Eu continuei ligando, mandando mensagens, ligando, mandando mensagens, e foi aí que eu comecei a entrar em pânico. Por volta das 11h45, quase 4 horas depois do que ela deveria ter chegado em casa, ela me liga. Ela diz que estão na igreja se preparando para o retiro e que não podia usar o celular no meio tempo. Normalmente eu sou o irmão mais velho, tranquilo, mas eu perdi um pouco a paciência naquele momento. Não com ela necessariamente, mas eu fui direto ao ponto. Eu estou indo te buscar, me mande o endereço. Não me importo com o que você está fazendo, eu estou indo te buscar, agora. Eu recebi uma mensagem com o endereço e eu fui buscá-la. Eu tava um pouco mais calmo agora que eu ouvi a voz dela, mas eu tava irritado com o lugar, eu tava irritado com a igreja. Assim que eu cheguei lá, uma senhora estava do lado de fora me esperando. A senhora disse pra mim, desculpe pelo incômodo, estamos nos preparando para amanhã. É por isso que a Gigi ainda está aqui. Eu falei que tava tudo bem, mas eu tô encarregado da Gigi durante a semana e os nossos pais queriam que ela estivesse em casa às 9 todos os dias, então eu vim pegar ela. A senhora me respondeu que a Gigi não podia sair agora. O sermão, ou o que quer que ela tenha dito, ela usou outra palavra na verdade, ainda não tinha acabado. Mas nesse ponto eu perdi toda a paciência que tinha sobrado. Eu respondi dizendo: traga a minha irmã ou eu ligarei para a polícia por sequestro. Eu sou o responsável legal dela e ela é uma menor de idade. Eu não conheço bem a lei, mas foi o que eu disse. Isso acendeu um fogo sob os pés dela. A senhora começou a andar numa velocidade inacreditável e me convidou para entrar. Quando ela me convidou para entrar, eu apenas olhei ela no fundo dos olhos e respondi: traga a minha irmã. A senhora entrou e momentos depois a minha irmã e a senhora saíram. Ela deu alguns documentos para minha irmã, uma camiseta e algumas informações sobre o retiro que começava no sábado. No carro, a caminho de casa, eu tô tentando escolher as minhas palavras com muito cuidado, quando meio que do nada, ela perguntou se estava tudo bem ficar em casa e se ela podia dizer pra igreja que o motivo dela não ir é porque eu tinha proibido. E eu não tenho problema nenhum em ser o vilão. Eu disse pra ela: claro, por favor, diga que eu te proibi, eu não me importo, você não precisa fazer nada que você não queira. Foi aí que ela explicou que até aquela noite, tudo que ela tinha visto eram atividades normais de uma igreja. Só que um pouco mais cedo, eles elevaram tudo para um nível um pouco mais diferente. As pessoas ao redor estavam tendo convulsões, gritando, vomitando. Eles estavam alimentando as pessoas com algo que parecia estar causando isso. E o ar e a fumaça cheirava engraçado, de acordo com o que a minha irmã falou. Eu continuei perguntando à minha irmã se ela havia comido algo, mas ela disse que não. Ela disse que não poderiam dar nada para ela até que ela fosse ao primeiro retiro. Isso fazia parte da doutrina deles, o que meio que explicava por que eles estavam se oferecendo a pagar o retiro para ela. Eles pareciam generosos, mas na verdade isso parecia algum tipo de iniciação. De acordo com a amiga da minha irmã, que já tinha sido iniciada antes, eles davam algo para te fazer passar mal, que representava os males saindo de você. E você se sentia assim, meio dopado por uma semana ou 2. As pessoas lá naquela noite eram assustadoras. E elas não pareciam muito bem na cabeça. Eu li o material que deram pra minha irmã e era tudo coisa bem básica de seita. O lugar parecia uma casa que foi feita pra parecer uma igrejinha. Descobri mais tarde, através da minha tia, que o nome daquela igreja não fazia nenhum sentido do ponto de vista católico. E eles não faziam parte de nenhuma congregação oficial. O lugar se tratava basicamente de uma seita que pegava menores de idade, dopava eles e doutrinava eles para seguir os mandamentos daquela igreja. Logo depois dessa noite, a minha irmã parou de frequentar aquele lugar e agora a gente avisa para todo mundo: ficar bem longe daquela igreja e não aceitar nada que eles te ofereçam para comer.